Todos juntos. A primeira parte. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Senhor meu Deus, fala conosco nesta noite. Eis-me aqui, Espírito de Deus. Usa-me para a glória de Deus Pai. E que o nome do Senhor Jesus seja cada vez mais e mais exaltado. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Aqui o salmista está nos falando: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Então ele está nos ensinando que não existe um tipo só de obra. Muitas, inúmeras. Para onde nós olharmos, nós vamos enxergar a mão criadora de Deus realizando a sua obra. Amém. Se nós, como lá no Salmo 19, se nós vemos lá no Salmo 19, verso 1, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus, se nós olharmos para os céus, e à noite, eu gosto de olhar o céu à noite. À noite, eu fico contemplando ali as estrelas, eu olho, vejo a lua, vejo ali como aquele azul escuro, eu fico imaginando o universo, o firmamento que Deus criou. E nesse universo, Ele colocou lua, colocou sol, colocou estrelas, colocou planetas, colocou de tudo. E todos eles anunciam a obra criadora de Deus. Se nós olharmos para a mata, aqui em Cachoeira, nós podemos contemplar bastante isso, muito isso. Mas se formos lá para o centro da cidade, já não dá para contemplarmos a obra criadora de Deus nas matas, no verde, os pássaros cantando. Não podemos contemplar, mas aqui nós podemos olhar e ver, ouvir o cantor do passarinho, do pássaro. E se nós viajamos para o interior, nós podemos ver mais os animais. Lá em Mato Grosso, onde minha tia mora, minhas tias moram com meu avô, elas contam que muitas vezes minha prima está dirigindo ali na estrada e muitas vezes ela vê os cervos ali, os veados à noite. Ali eles têm que manter firme a direção, não pode, quem dirige em estrada de interior, não pode ter pulso leve, não, tem que ter mão firme ali no volante, porque o animal passa na frente e o acidente pode acontecer. E ele tem que estar ali com mão firme, pulso firme, segurando o volante para não acontecer nenhum desastre. E nós podemos ver os animais, podemos ver desde o menor até o maior. E tudo mostra a obra criadora de Deus. Deus criando todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, nos fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é quem criou, Deus é quem fez. E todos eles dão testemunho de que Deus os criou. Todos eles manifestam, todos eles falam de alguma maneira que Deus os criou. O que é criar? Afinal de contas, o que significa criar? Lá no hebraico, a palavra é bara, que significa formar ou modelar, produzir ou criar. Criar significa formar ou dar modelo a alguma coisa. Nós fomos criados por Deus. Não somente fomos criados, mas Deus nos formou com as suas próprias
Diz alguns teólogos que quando Deus soprou no homem, Ele vomitou dele próprio dentro do homem. Quer dizer, Ele colocou dele dentro do homem. Dentro de nós existe algo que pertence a Deus. Não veio do pó da terra. O animal, as plantas, as estrelas, a divisão dos mares, das águas, água salgada, água doce, água amarga, tudo foi criado pelo poder da boca de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Mas o homem, Deus quis fazer diferente. Conosco, Deus agiu de uma forma diferente. Ele quis nos modelar. E Deus continua modelando até hoje. Amém. Deus continua formando até hoje. Deus não fez e deixou lá de lado, não. Tanto é que Deus vinha ali na viração do dia, quer dizer, à noite. A viração do dia ali, à noite. Deus vinha para falar com o homem, para conversar com o homem. Então, o homem não ficou abandonado por Deus. Tem muita gente que se diz esquecida de Deus. Já ouviram gente falar assim? E nós muitas vezes chegamos até a nos sentir esquecidos por Deus. Isso é normal, natureza humana. Mas Deus não esquece daquele que Ele formou, daquele que Ele criou. Deus não esquece. Hebreus capítulo 1, o verso 10, nos ensina sobre isso também, nos reforça. Hebreus capítulo 1, verso 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Nós, por causa do pecado, nós vamos um dia acabar. Nós, obra de Deus. O mundo, obra de Deus, por causa do pecado. Sabe por quê? Semana passada, a irmã Maria ganhou 2 vasos de flores. Muitos que estavam aqui viram aqueles vasos de flores lindos, estavam aqui, de rosas, tudo. Dias atrás, a irmã Marlene trouxe um vasinho de flores também. Mas os dias passam, as pétalas das rosas caem, as folhas murcham, outras flores murcham. Por que isso acontece? Por que o homem tem que envelhecer? Não poderia ser jovem para sempre, ter vigor do físico para sempre? Isso acontece por causa do pecado. Nós envelhecemos por causa do pecado. Perdemos as nossas forças, ficamos doentes por causa do pecado. Porque somos obras de Deus. Somos obras de Deus, mas o pecado veio e contaminou essa obra de Deus. O pecado veio e contaminou. Então, como diz aqui em Hebreus, todos vão se acabar, vão se murchar, vão mudar. E todos, como uma veste, se mudarão, vão se enrolar como um manto. Mas Deus não, Deus continua o mesmo para sempre. Aquele mesmo Deus que há milhões de anos não se sabe quando foi.